Salmo 126, diz o seguinte: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelos quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam com lágrimas ceifarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes ou seus frutos, a sua colheita. Glória a Deus, meus irmãos. Então, nós vamos meditar um pouco nessa palavra de Salmo 126 e nós vamos organizar da seguinte forma para ficar bem fácil da gente entender. Nós vamos organizar esse Salmo 126 em 3 porções de 2 versículos cada porção. Então a primeira porção é o versículo 1 e 2. A segunda porção é o versículo 3 e 4. E a terceira porção é o versículo 5 e 6. Tá? Para ficar bem fácil para a gente entender e acompanhar. Então vamos para a primeira porção. A primeira porção de 2 versículos, versículo 1 e versículo 2, que diz o seguinte: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Irmãos, presta atenção nessa palavra aqui do versículo 1. Cativeiro. Quando o Senhor trouxe do cativeiro. A que se refere esse cativeiro? O cativeiro que o povo de Israel esteve na Babilônia. Então lá no Velho Testamento, em Jeremias capítulo 29, nós podemos ver com mais detalhes esse exílio ou cativeiro que o povo de Israel teve na Babilônia. Tá? Então quando fala aqui, quando o Senhor trouxe do cativeiro, está fazendo referência a esse exílio que o povo de Israel passou lá na Babilônia, justo no território inimigo, que está lá em Jeremias capítulo 29. Tá? Quanto tempo o povo de Deus, o povo de Israel, passou nesse cativeiro na Babilônia? 70 anos. Esses detalhes está escrito lá em Jeremias 29. Nós não vamos para lá agora para a gente ganhar tempo, tá? Então o povo de Deus, o povo de Israel, ficou em cativeiro ou no exílio na Babilônia por 70 anos. Esse exílio que o povo de Israel passou lá na Babilônia foi um exílio, foi um cativeiro permitido por Deus. Tem 3 tipos de cativeiro. O cativeiro que a gente mesmo se coloca nele, o cativeiro que as pessoas nos colocam e o cativeiro que Deus permite a gente passar. Tá? Mas esse cativeiro, esse exílio que o povo de Israel passou ali na Babilônia, foi um cativeiro que Deus permitiu. Só que esse cativeiro que o povo de Israel passou, Deus, como sempre, não se omitiu e não fez calar a voz profética, muito pelo contrário. Deus deu uma palavra profética para aquele povo, para que eles tivessem uma direção do que eles deveriam fazer enquanto eles estavam passando esse período exilados na Babilônia ou em cativeiro. E a palavra que Deus deu para esse povo, que está lá em Jeremias 29, foi o seguinte: enquanto vocês estiverem aí nesse cativeiro, enquanto vocês estiverem aí exilados, vocês vão fazer o seguinte: plantem
pomares e colham desses frutos. Então, o povo, enquanto esteve lá nesse cativeiro na Babilônia, eles não ficaram lá murmurando, reclamando, perdido, não sabia o que fazer, só sendo escravizados. Não. Eles ficaram lá plantando pomares e geraram muitos bons frutos, essa nova semeadura que eles passaram lá. Irmãos, nós precisamos entender o seguinte: esse exílio, esse cativeiro que a palavra está falando aqui, representa as tribulações que a gente passa, as dificuldades que a gente tem, os exílios que nós experimentamos na vida. E a gente precisa entender que quando nós passamos por essas tribulações, Deus quer nos ensinar a plantar novos pomares na nossa vida, assim como ensinou o povo de Israel lá no exílio a plantar pomares na vida deles. Por quê? Porque assim nós poderemos colher novos frutos. Acontece que a gente precisa entender uma coisa muito especial. Tem frutos que nós só colhemos no exílio. Tem frutos que nós só colhemos no cativeiro. Tem coisas que nós só aprendemos no meio da tribulação. Tem coisas que só a dificuldade e a tempestade nos ensinam. É exatamente por isso que Eclesiastes capítulo 7 diz o seguinte: a tristeza do rosto melhora o nosso coração. Ou seja, quando a gente passa por exílio, por cativeiro, por tribulação, o nosso coração melhora. Porque tem coisas que nós só aprendemos quando passamos por dificuldades. Coisas que os dias alegres, os dias de abundância não nos ensinam. Tem coisas que nós só aprendemos no meio da tribulação, da tempestade e do exílio. E no exílio, seja lá qual for que nós passemos, nós precisamos aprender uma coisa: plante pomares. O que você precisa fazer no seu exílio? Seja um exílio espiritual, seja um exílio financeiro, seja um exílio emocional, seja um exílio sentimental, seja um exílio físico, seja um exílio geográfico, seja qualquer tipo de exílio, você precisa aprender uma coisa: plante pomares. O que seria esses pomares? Algumas coisas que nós aprendemos e que nós podemos colher depois. Por exemplo, quais são os pomares que você pode plantar no meio de um exílio, de uma tribulação, de uma tempestade ou de um período de dificuldade que você está passando? Você pode desenvolver uma habilidade específica, você pode aprender alguma coisa. Por exemplo, você pode aprender um idioma, a tocar um instrumento, a cantar, ou fazer uma leitura que você nunca fez, ler um livro que você nunca leu, que estava parado, que você precisava ler, ou fazer um curso que você queria fazer e agora você tem tempo para fazer, ou aprender a administrar as suas finanças, ou se especializar em algum assunto da Bíblia bem específico. Quais pomares você tem plantado nesse período de exílio que nós estamos passando, nessa quarentena e nessa pandemia? Quais são os teus pomares? O que você tem semeado? Ah, Márcio, eu só estou colhendo fruto amargo do passado. Não importa o fruto amargo que você está colhendo do passado. O que importa é os frutos que você vai semear no presente, para você colher no dia de amanhã. É isso que vai mudar o teu futuro. Então você não está condenado a continuar colhendo esses frutos amargos. Você pode plantar novos frutos no dia de hoje para colher no dia de amanhã. Por exemplo, o povo de Israel, nesse exílio, sabe que fruto que eles colheram ali? Ninguém mais, ninguém menos que Daniel,
ninguém mais, ninguém menos que Neemias, ninguém mais, ninguém menos que Esther. Esses frutos nasceram no meio do exílio do povo de Israel. Se não fosse esse exílio, eles não tinham colhido esses frutos. Ou seja, ali daquele período de cativeiro, eles plantaram e colheram um profeta, um reformador e uma rainha. É isso que Deus quer fazer no meio desse cativeiro, desse exílio que nós temos passado de pandemia. Deus quer tirar novos reformadores, novos profetas e novas rainhas. Pode ser você. Do meio desse exílio, no meio desse cativeiro, no meio dessa tribulação. Eu lembro de um exílio que eu passei há 16 anos atrás. Foi um cativeiro de drogas que eu passei. Quando eu tinha aproximadamente 15 anos de idade, eu entrei num exílio de drogas. Eu fiquei aproximadamente 3 anos nessa vida de drogas, fumava um maço de cigarro por dia, bebida, mulherada, balada, usava drogas todos os dias, eu não estou exagerando. Mais ou menos uns 3 anos eu fiquei nesse exílio, nesse cativeiro. E eu lembro que eu tentava parar, eu lembro que eu dizia para mim mesmo, eu tenho que usar minha determinação, minha força de vontade e decidir, eu nunca mais vou parar. E aí eu jogava cigarro, jogava droga, tudo fora. Só que no dia seguinte, eu voltava a comprar droga, eu voltava a comprar cigarro. Assim é o cativeiro, assim é o exílio, ele te submete. Assim é o pecado, ele te domina. E eu passei esse período de cativeiro durante 3 anos nas drogas. Até que um dia eu estava no meio do mato, sozinho à noite. Estava preparando ali a droga que eu ia usar. Então eu fui impactado ali por uma convicção que entrou no meu coração. E uma sensação que Deus estava me olhando ali, sozinho, onde eu estava no meio do mato para usar drogas, e eu estava todo sujo. E Deus me pegou no flagrante ali, como se eu estivesse roubando alguma coisa no escuro, alguém veio, acendeu a luz e me pegou no flagrante. E ali entrou uma convicção no meu coração de que se eu voltasse a usar drogas de novo, eu tinha certeza que ao invés de eu desfrutar o barato da droga, eu ia ficar com aquele peso na consciência. E a partir daquele momento, Deus me libertou desse cativeiro. E eu nunca mais voltei a usar drogas. Até que eu fui parar lá na casa do meu professor de história, que é o Toninho, onde ele me evangelizou e me batizou dia 23 de maio de 2004 e minha vida mudou completamente. E eu saí daquele cativeiro, daquele exílio das drogas onde eu estava. Mas quando Deus ele nos tira desse cativeiro, para mim foi a realização de um sonho. Parar com aquela vida melancólica e autodestrutiva que eu estava e agora ser participante de um propósito e ter a vida completamente transformada. Eu fiquei como quem sonha. Mas quando Deus nos dá essas vitórias, não é para a gente ser salvo sozinho. Essas vitórias você não pode ganhar sozinho. Você precisa compartilhar essas vitórias, esses frutos que você colhe do meio do cativeiro. Quando você é liberto, você precisa compartilhar com as outras pessoas. Não pode ficar só para você isso. Entende? E quando Deus me libertou desse cativeiro das drogas, eu já logo fui compartilhando essa libertação com as pessoas. E eu lembro que com 1 ano de convertido ou menos, eu compartilhei isso com o Rafael Braz, que também estava numa vida de drogas. E essa vitória que Deus me deu, eu não ganhei sozinho, eu transmiti isso para o Rafael Braz. E o Rafael Braz foi liberto desse cativeiro que ele estava também.
E aí ele conheceu a Rosana aqui no meu grupo caseiro, eles noivaram, me convidaram para fazer o casamento e eu fiz o casamento deles e vocês conhecem toda a história. Mas o que nós aprendemos aqui? Quando Deus tira você de um cativeiro, não é para você ser beneficiado sozinho com isso. As vitórias que Deus te dá não é para você ganhar sozinho. Você não pode ganhar sozinho com essas vitórias e essas conquistas. Você precisa compartilhar com as pessoas. E o Rafael Braz foi liberto desse cativeiro e ele não ganhou sozinho. Ele compartilhou isso com o Tiago e com a Suelen. E o Tiago e a Suelen também vivia no cativeiro do Império das Trevas. E o Rafael Braz foi lá e batizou eles foram libertos. Só que essa vitória não ficou só para o Tiago e para a Suelen, eles compartilharam isso com outras pessoas. Porque quando Deus te livra de um cativeiro, de um exílio, não é para você ganhar sozinho, você não pode ser beneficiado sozinho com isso, você precisa compartilhar com as outras pessoas. E aí o Tiago e a Suelen compartilhou isso com o Jadson e com a Gabi. E aí o Jadson e a Gabi se converteram e também foram libertos do cativeiro. Mas essa vitória não ficou só para eles. O Jadson e a Gabi também compartilharam essa vitória com outras pessoas, com o Paulinho e com a Pamela. Então o Paulinho e a Pamela se converteram, mas essa libertação, essa vitória não ficou só para eles. Eles compartilharam esses frutos com o William e com a Bia. Por quê? Porque quando Deus nos livra do cativeiro, quando Deus nos dá vitória, você não pode ganhar sozinho com isso. Você precisa compartilhar isso com as pessoas. Por quê? Porque a nossa vida só tem sentido se for para dar sabor na vida dos outros. Uma vida com propósito é uma vida cheia de significado. Por quê? Porque é uma vida de serviço ao próximo. Você precisa compartilhar isso com as pessoas. Você não pode ganhar sozinho. As tuas vitórias, quando Deus te livra do cativeiro e a sua boca se enche de riso e de cântico e você fica como quem sonha, você não pode ganhar sozinho. Você não pode ser beneficiado sozinho. Você precisa fazer as pessoas participantes dessa vitória também. Por exemplo, Davi venceu Golias, mas ele não ganhou sozinho. Todo o povo de Israel foi beneficiado com isso. Então só tem um motivo de Deus nos dar vitória. A gente também compartilhar essa vitória com as outras pessoas, para que elas também recebam essa bênção. Só tem um motivo de Deus te libertar do cativeiro, do exílio, da tribulação e mudar a tua sorte. É você também mudar a sorte das pessoas e compartilhar isso com as outras pessoas. E livrar as pessoas do cativeiro que elas estão. Só tem um motivo de Deus te consolar. Você consolar as outras pessoas. Só tem um motivo de Deus te dar sabedoria. Ser voz de sabedoria para quem não tem. Só tem um motivo de Deus te dar um dom. Servir o próximo com o teu dom. Porque a nossa vida ela só tem sentido se for para dar sabor na vida das pessoas. Então nós não podemos ganhar sozinhos com as vitórias que Deus nos dá. Nós precisamos fazer as pessoas participantes também desses frutos. Então não colha sozinho esses frutos. Compartilhe esses frutos com as outras pessoas. Aí as pessoas também vão dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Então, qual a lição que nós tiramos aqui? A lição que nós tiramos é a seguinte: não importa o exílio, cativeiro, tribulação ou tempestade que você está passando, ele é passageiro. No caso de Israel, durou 70 anos. No meu caso, durou 3 anos. No seu, tem um tempo determinado, mas vai acabar. O que você precisa fazer? Qual a lição que nós tiramos aqui dessa primeira porção de 2 versículos, versículo 1 e 2? Nós tiramos a seguinte lição: enquanto você estiver no exílio, no cativeiro, passando por tempestade e tribulação, não fique parado. Plante pomares para que você colha desses frutos depois, no dia de amanhã. Vamos para a segunda porção desses versículos aqui. A segunda porção de mais 2 versículos, versículo 3 e 4. Que diz o seguinte: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres.
Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Irmãos, quando Deus nos liberta do cativeiro, do exílio, Ele começa a fazer grandes coisas na nossa vida. E quando eu fui liberto das drogas, desse cativeiro, desse exílio das drogas, o Senhor começou a fazer grandes coisas na minha vida, mas foi através de um pequeno começo. Por quê? Porque é assim que Deus faz. Um pequeno começo que se torna grandes coisas. Então, eu lembro de um pequeno começo que se tornou em grandes coisas. Eu comecei a desenvolver algumas habilidades específicas. Eu comecei a aprender a Bíblia e a pregar a Bíblia e ministrar a palavra, e eu aprendi a tocar violão e cantar e ministrar o louvor. Inclusive, essa foi uma pequena sementinha que Deus plantou dentro do meu coração há 16 anos atrás, através de uma irmã de Botucatu chamada Gi, que vocês, a maioria, conhece. Ela chegou para mim quando eu tinha acabado de me converter das drogas e falou: Deus quer usar a tua vida para você ministrar a palavra e ministrar o louvor. E o que é isso? Eu não tinha ideia do que ela está falando, não sabia nem diferença de Velho e Novo Testamento. Você imagina? Mas foi um pequeno começo que, através disso, Deus fez grandes coisas na minha vida. Então eu comecei a desenvolver algumas habilidades específicas de ministrar a palavra e ministrar o louvor. Porque Deus faz assim, pequenos começos que se convertem em grandes coisas. Então, como que Deus opera grandes coisas na sua vida? Através de pequenos começos. Pegou essa? Como que Deus opera grandes coisas na sua vida? Através de pequenos começos. Por isso que na Bíblia fala lá, se não me engano, é Zacarias, né? Não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Deus te dá um pequeno pomarzinho, ainda que seja lá no meio do exílio, para você começar a plantar. Eu comecei a plantar há 16 anos atrás, eu tinha acabado de ser liberto do meu exílio. Comecei a plantar um pomarzinho de ministrar, de aprender duas habilidades específicas: ministrar a palavra e ministrar o louvor. Então eu comecei a me desenvolver, comecei a me preparar, comecei a estudar, comecei a me esforçar para desenvolver essas habilidades específicas, porque é assim que Deus opera grandes coisas na sua vida. Quais são suas habilidades específicas? Você é especialista no quê? Eu sou especialista em falar em espanhol. Eu sou especialista em falar em inglês. Eu sou especialista em tocar um instrumento. Eu sou especialista em cantar. Eu sou especialista em pregar. Eu sou especialista em evangelizar. Eu sou especialista em família, função do cônjuge e criação de filhos. Não, eu sou especialista em administração de finanças. Eu sou especialista em maturidade emocional. Você é especialista no quê? Quais são os teus pomares? Deus quer fazer você especialista em determinadas habilidades específicas. Por exemplo, Davi desenvolveu uma habilidade específica, que era tocar harpa. Mas ele era o caçulinha da sua família, esquecido pelo próprio pai. Mas ele desenvolveu uma habilidade específica de tocar harpa. No Salmo 144:1, ele falava assim: Deus, treina os meus dedos e as minhas mãos. Por que ele falava isso? Porque era com o dedo e com a mão que ele tocava a harpa. Então ele começou a desenvolver e pedir para Deus treinar ele. Aí o que aconteceu? O rei de Israel, que morava no palácio, o melhor lugar para se morar de Israel, estava angustiado, endemoniado, e mandou perguntar em toda a nação de Israel: quem sabe tocar bem harpa? Aí foi procurar lá: é o Davi. O Davi sabe tocar harpa. Traz ele para cá. Ele vai morar aqui no palácio. Eu vou contratar ele para tocar harpa para mim e ainda vai casar com a minha filha. O que aconteceu? Davi saiu lá de onde ele estava e entrou no palácio. O que nós aprendemos com isso? Presta atenção. Presta atenção.
Só entra em palácio quem desenvolve habilidades específicas. Pegou? Só entra em palácio quem desenvolve habilidades específicas. Davi só entrou no palácio porque ele desenvolveu habilidades específicas. O dom, ele te leva aonde o caráter não te levaria. Mas o caráter, ele faz com que as coisas que você conquistou com o dom permaneçam na sua vida. Então, como que Deus opera grandes coisas na nossa vida? Através de pequenos começos, que você começa a desenvolver habilidades específicas. Eu lembro, quando eu era criança, e eu assistia aqueles filmes da Disney na televisão, e eu, quando criança, gostava muito de assistir desenho, de desenhar, quem me conhece sabe. E eu comecei a sonhar em ir para Disney, eu tinha esse sonho de ir para Disney. E eu lembro que um determinado prefeito aqui em Agudos ganhou as eleições e prometeu para o meu pai era funcionário público, e prometeu para o meu pai dar um cargo de confiança para ele, e meu pai ia ganhar a partir disso muito dinheiro. Aí meu pai virou para mim, e eu lembro, eu estava assistindo televisão, assistindo desenho quando meu pai entrou e disse assim: Márcio, eu vou levar você para Disney. E aquele sonho ficou ainda maior dentro de mim. E aí aquele prefeito ganhou, não deu o cargo de confiança para o meu pai, a gente continuou com aquele dinheiro que era pouco, e meu pai, no fim das contas, faleceu há 10 anos atrás e não me levou para Disney. Mas eu me converti. E Deus começou a me ajudar a desenvolver habilidades específicas, através de pequenos começos. Começou a me ensinar a administrar finanças, eu comecei a fazer uma poupança e uma reserva de emergência, e aí eu comecei a alimentar isso todo mês. Para quem não sabe, eu faço poupança desde 2009, um pouquinho por mês eu alimento lá. E eu comecei a desenvolver algumas habilidades específicas de pregar, de conhecer a Bíblia, né? Eu li a Bíblia não sei quantas vezes inteira e tal. E até que o ano passado surgiu uma oportunidade, abriu uma porta para os Estados Unidos. E precisava de alguém que pagasse a própria passagem e que conhecesse a Bíblia, tivesse uma boa trajetória e pudesse ministrar a palavra lá nos Estados Unidos, em Fort Myers, no estado da Flórida. Então, essa sorte caiu sobre mim. Eu preenchi esses requisitos e eu fui para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos eu ministrei lá num final de semana, na cidade de Fort Myers, recebi uma oferta em dólar, peguei essa oferta em dólar e fui para Disney. E a hora que eu cheguei na Disney, eu olhei aquele negócio todo lá, eu fui impactado, comecei a chorar, né? Porque eu lembrei de que quando eu era criança, eu tinha esse sonho de ir para Disney quando eu assistia os desenhos na televisão. E aí eu lembrava muito desse Salmo 126, que Deus me libertou do cativeiro e eu fiquei como quem sonha, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E o que nós aprendemos com isso? Que só entra em palácio quem desenvolve habilidades específicas. Deus quer fazer grandes coisas na tua vida. Mas isso começa através de pequenos começos, a desenvolver habilidades específicas, seja um idioma, seja um instrumento, seja cantar, seja administrar finanças. Isso é uma habilidade que você adquire, você aprende. Agora, por que eu estou contando isso para você? Para me gloriar? Não, não é por isso. Eu estou contando isso para você, para mostrar para você que todos nós podemos, porque não existe pessoas especiais. Isso aconteceu comigo não porque eu sou especial, é porque eu me esforcei. Por isso que a Bíblia nos ensina tanto essa palavra: esforça-te, esforça-te, esforça-te. Agora eu entendo por que o Toninho fala tantas e repetidas vezes Josué 1:9, né? Eu sou meio lento, eu demoro, mas chega uma hora que eu entendo o porquê.
E agora eu entendo por que o Toninho repete tanto essa palavra, Josué 1:9, toda vez ele fala, né? Por quê? Porque ali está escrito esforça-te, esforça-te, esforça-te. Por quê? Porque se você se esforçar, você também vai chegar lá. Porque não existe pessoas especiais que nasceram com dotes especiais, com capacidades especiais e por isso que elas chegam lá. Não existe. Todos nós somos iguais. Qualquer um pode aprender essas habilidades específicas. E aí, Deus abre determinadas portas para nós só se a gente desenvolver determinadas habilidades específicas. Mas você precisa se esforçar. Ah, Márcio, é suave esse processo? Não, não é suave. É difícil? É difícil. Tem que se esforçar? Tem que se esforçar muito. Mas se eu me esforçar, eu vou colher esses frutos? Vai colher. Você está se esforçando? Mas ao invés da gente se esforçar, sabe o que a gente faz? A gente faz assim, ó. Ah, para que eu vou me esforçar de administrar minhas finanças, de controlar todo o dinheiro que entra, que sai, de ir lá no banco, abrir 2 contas, uma poupança, uma reserva de emergência, ficar controlando. Para que eu vou fazer esse esforço todo se eu tenho um chocolate? Ah, é muito difícil desenvolver habilidades específicas, falar outro idioma, aprender um instrumento, administrar finanças. É tudo muito difícil fazer isso, eu não consigo. Mas pelo menos eu tenho o Netflix. Aí a gente começa a se auto-sabotar com o ganho secundário. Esforça-te, meu irmão. Larga dessa preguiça. Sai dessa zona de conforto. Se esforça. Por que a palavra fala tantas vezes? Esforça-te, esforça-te, esforça-te. Porque nós precisamos nos esforçar. Amém, meus irmãos? Então tem determinadas habilidades específicas que Deus quer ensinar você a desenvolver. Márcio, como que eu sei se o meu sonho está alinhado com Deus ou não está? Como que eu sei diferenciar se isso é um sonho ou se é obstinação? Quando você só consegue enxergar o potencial de ganho e você não consegue enxergar nem analisar o potencial de perda, você está cego por uma obstinação. Mas se você consegue enxergar o potencial de ganho, mas também consegue analisar as possíveis perdas que você pode ter, então você está equilibrado. Qual a lição que nós tiramos aqui? A lição é a seguinte: desenvolva habilidades específicas. Não despreze os pequenos começos, porque é através dele que Deus faz grandes coisas na nossa vida. Vamos para a terceira e última porção desse Salmo 126 aqui. A terceira e última porção tem esses últimos 2 versículos, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: os que semeiam em lágrimas, com júbilo ceifarão. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus frutos. Irmãos, o que nós aprendemos aqui? Logo no começo da minha caminhada, eu comecei a semear com muita lágrima uma semente na minha vida chamada maturidade. Essa tal dessa maturidade é uma semente que você tem que regar com muita lágrima. E essa maturidade, ela te ajuda a desenvolver essas habilidades específicas. Por quê? Porque o teu caráter amadurece nos relacionamentos, mas o teu dom amadurece com o uso. Então a maturidade se aplica tanto no teu caráter quanto no teu dom.
E essa semente da maturidade, ela vai ajudar você a desenvolver essas habilidades específicas, tanto nos relacionamentos quanto nos dons. Por quê? Porque você aprender a se relacionar com pessoas também é uma habilidade específica. Você aprende a lidar com pessoas. Isso é uma competência, é uma mecânica que você aprende. Você aprende a ficar mais flexível, você aprende a não ser tão neurótico, de não ficar levantando suspeita contra os outros, de não ficar procurando erro nos outros só para achar uma oportunidade para acusar, para se vingar. É uma habilidade, é uma competência que você desenvolve. E esse é um tipo de semente que exige muita lágrima, muito choro. A semente da maturidade. Você aprender a ter maturidade para conviver com pessoas diferentes de você. E você aprender a ter essa maturidade de não exigir das pessoas, que as pessoas se comportem do jeito que você espera. De você olhar para as pessoas, ao invés de procurar o cisco no olho delas, você procurar aquilo que elas têm de bom e ajudar a extrair aquilo que elas têm de bom e explorar aquilo para ajudar elas. Isso é uma competência que você desenvolve, é uma semente que você semeia em si mesmo com muita lágrima. Para você amadurecer e você ter essa estatura espiritual e emocional para conviver com pessoas diferentes de você. E quando você aprende a conviver com pessoas diferentes de você, Deus começa a usar essas pessoas também para abrir portas na tua vida. Sabia? Por exemplo, lembra de José do Egito? Foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. Foi parar no Egito como escravo. Lá, ele, para guardar a sua integridade, ele fugiu da mulher de Faraó que tentou agarrar ele, só que foi a palavra dele contra a dela. Ela disse que ele tentou violentar ela, então o Faraó colocou ele na cadeia e o José do Egito estava lá na cadeia. Só que lá na cadeia o José do Egito, ao invés de ficar reclamando da vida e murmurando, nada tá bom, as coisas na minha vida é tudo ruim, nada funciona, nada dá certo na minha vida, ao invés dele ficar reclamando, sabe o que ele ficou fazendo lá na cadeia? Ele ficou fazendo contatos na cadeia. Ele fez uma networking. Ele fez uma rede de relacionamento lá na cadeia. Ele fez contato com o padeiro e com o copeiro que estava lá na cadeia. Aí o que aconteceu? O copeiro saiu da cadeia e foi restabelecido como copeiro lá de Faraó. Só que aí o copeiro chegou lá e assoprou no ouvido do Faraó o nome do José. E aí ele foi lá e tirou o José da cadeia e colocou ele como governador do Egito. Mulher de Potifar, obrigado, Cleise. Mulher de Potifar, não é o Faraó, desculpa. Eu sempre confundo. E aí foi lá e tirou o José da cadeia e colocou ele como governador do Egito. O que nós aprendemos com isso? Presta atenção. 85% dos teus resultados vem de uma coisa chamada networking, rede de relacionamento. Por isso você precisa ter maturidade para conviver com pessoas diferentes de você. E isso é uma semente que você semeia com muita lágrima, mas você colhe com alegria. E eu lembro quantas vezes eu chorei para semear essa semente da maturidade nos relacionamentos. E eu lembro que eu fiz contato com os irmãos lá da Argentina. Eu fiquei muito amigo de um irmão, de um presbítero lá de Buenos Aires, chamado Tato Imitian. E eu lembro que em 2015 teve um retiro lá na Argentina. E eu falei com o Tato, pedi para ele me colocar naquele retiro e eu fui lá no retiro, lá vai eu. No retiro na Argentina. Cheguei lá na Argentina, eu conheci uma pessoa que coincidentemente estava sentado na minha frente e essa pessoa tinha uma empresa aqui em Agudos. E eu sempre tive o sonho de conhecer quem que era o dono daquela empresa, porque nessa empresa estava escrito assim um versículo na parede do lado de fora. Aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou.
E eu fui conhecer essa pessoa lá na Argentina, ele estava sentado na minha frente, é o Eduardo. E quando eu conheci o Eduardo lá na Argentina, a gente se conectou, foi um network, uma rede de relacionamentos que Deus produziu na minha vida. E aí o Eduardo, ele veio aqui, a família dele toda aqui de Bauru, ele veio aqui o ano passado. Ele esteve na nossa reunião de domingos, vocês conhecem. E se lembram, aí o que aconteceu? O Eduardo me chamou para ir para lá nos Estados Unidos e no ano passado, quando eu fui, ele me hospedou na casa dele. E o que nós aprendemos com isso? Que 85% dos teus resultados vêm através de uma coisa chamada networking. Rede de relacionamentos, contatos, relacionamentos extraordinários. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa palavra foi através do Asaf, lá no Louvor e Adoração em São Vicente. Ele ministrou sobre relacionamentos extraordinários. E eu comecei a aprender a semear essa semente da maturidade para eu conviver com pessoas diferentes. E Deus começou a me conectar com pessoas que começaram a me abrir porta nas nações, no Peru, me conectei com gente na África, na Europa. Então, o que nós aprendemos aqui? Que existe uma semente chamada maturidade, que você semeia com lágrimas, mas você colhe com alegria. Aprenda a desenvolver essa maturidade de conviver com pessoas diferentes. As pessoas não têm que ser igual a você. Elas não têm que se comportar do jeito que você espera. Elas têm o DNA delas, a impressão digital delas, o dom delas. Isso quem me ensinou muito foi o Alessandro, no discipulado com ele. Teve uma vez que eu estava levando ele de carro, o Alessandro virou para mim e falou assim: Márcio, eu não tenho que ser igual a você. É verdade. Você tem as suas características. Você tem o seu dom, a sua impressão digital, a sua personalidade. Você não precisa ser igual a mim. Vamos ajudar a explorar aquilo que você tem de bom. Amém, meus irmãos? Então, aqui está as 3 porções do Salmo 126. Em nome de Jesus eu quero profetizar na tua vida que Deus vai te tirar desse cativeiro. Deus vai libertar você desse exílio, mas não colha esses frutos sozinho. Compartilhe com as pessoas, reparta esse pão. Você não pode ganhar sozinho com as tuas vitórias, tuas conquistas. As pessoas têm que participar desse sonho também. Não ganhe sozinho, meu irmão. Compartilhe. Plante os teus pomares. Quais são os pomares que você tem plantado? Anota. Planta eles. Quando você colher, lembra das pessoas. Reparte esses frutos para que outras pessoas também sejam beneficiadas com as tuas vitórias, tuas conquistas, teus frutos, com a tua libertação de seja lá qual for o cativeiro que Deus te libertou. Em nome de Jesus eu profetizo isso na tua vida. Você vai plantar pomares. Você vai colher frutos. E você vai colher com abundância, você vai colher com alegria. E você vai ficar como quem sonha. Deus tem isso para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus eu profetizo essa palavra na tua vida. Amém, meus irmãos? Eu vou deixar salva essa live no IGTV do perfil da nossa comunidade no Instagram. Também vou colocar no meu YouTube, no meu canal no YouTube, tá bom? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve lá no meu canal, segue meu Instagram, marcio.torres, e compre o meu livro, A Igreja e Sua Natureza Original. Tchau, fui!